Vamos então para o nosso próximo quadro, para a gente seguir analisando aí o que é que tem de novidade em relação a essa 8ª rodada. E a gente vai chegar, obviamente, no Ceará, né? Porque depois de patinar ali no começo, já dá uma mudada de figura, né? Esse é da bolha. A bolha só não estava cheia. Ele estava fora dela, mas está no lugar que se esperava. E aí, Celso, ele está no lugar que se esperava há 46 rodadas. É impressionante. Que era para ele estar nesse lugar desde o início da Série B do ano passado. Há 46 rodadas. Inclusive, muito mais ano passado que esse ano. Muito mais. O Ceará, desde que foi rebaixado, ele cai com a áurea de um protagonista na Série B. Sim. De um time de maior investimento, de poder, de organização. Tecnicamente, um time qualificadíssimo ali para a Série B. Isso, né? eu estou falando na queda ali de 22 para 23. Os problemas financeiros no Ceará, que hoje viraram avalanche e ficaram escancarados, ainda estavam todos sob o tapete. Todos sob o tapete. O Ceará cair era quase como o Fortaleza cair. Em termos econômicos. Em termos econômicos, de surpresa, de robustez para jogar a segunda divisão com tranquilidade. E essa palavra sempre bateu Quando o Fred fala isso, só dizer assim, não é só impressão não, é o que os balanços indicavam. Isso. Tá? O que os balanços indicavam era uma situação que parecia ser uma situação econômica sólida, mas a realidade da segunda divisão é muito cruel. Não ter os 50 milhões, 60 milhões da televisão e você querer viver como se tivesse, esse é um grande problema, e aí vira o Ceará que piora em 24, inclusive. E aí, financeiramente, a segunda divisão puxou o tapete e mostrou que estava escondido. Não é que a segunda divisão causou todos aqueles problemas ao Ceará. A gente viveu isso também com o Sport, quando cai. O Sport e Vitória, mas o Sport foi muito profundo quando cai em 2018. Não foi, foi rebaixado, problemas financeiros surgiram. Não. É que enquanto está na Série A, você sempre tem de onde tirar para tapar um buraco. Tem mais um buraco aqui. Então, eu vou ali, peguei 2 anos, vou tapando. Quando cai, o tapete voa e o buraco já está muito grande. É o que a gente está vendo no Ceará, sobretudo porque não subiu na temporada passada. E aí ele sempre teve essa aura de protagonista e não conseguiu ser protagonista. Ano passado, ele não brigou pelo G4. Tá? Da primeira, a última rodada, primeiro lugar. teve um único momento que encaixou, já com o Guto, que encaixou uma vitória, 2, que se fez assim, ó. Se ganhar mais aquela, vai se aproximar e talvez chegue. Não ganhou, perdeu do Novo Horizontino em casa e a lama foi cobrindo. E o início da largada desse ano foi, de novo, uma continuidade de 2023. E o trabalho de Wagner Mancini foi duramente questionado. Só sobreviveu porque tinha ganho o campeonato estadual, que era um campeonato estadual importante. Mas aquilo aconteceu e depois queimou um pouco daquela gordura, porque tem a eliminação na Copa do Nordeste e a eliminação para o CRB levando Lailô, que incomodou muito. Exatamente. Veja só, o Mancini totalmente prestigiado, termina o campeonato estadual. Perde a vaga para o Sport para a semifinal da Copa do Nordeste. Arranha, mas ainda estava ali no embalo. Porém, já vem junto uma largada muito ruim de Série B. E aí vem os 2 jogos que Cássio citou, né, que perde do CRB em Maceió e no Castelão. Junto a isso, uma largada muito ruim na Série B. Mas a resposta foi vindo sem futebol também. Não é o mesmo caso do Avaí. Tá? Não é o mesmo caso do Avaí, longe disso. O Ceará você enxerga criação de chances. O Ceará, por exemplo, empatou com o Goiás jogando bem. Na largada ruim. O Ceará empatou com o Goiás em casa, mas jogou bem. O Ceará tem bons jogos. O Ceará ganhou do Novo Horizontino. Mas aí que tá. Novo Horizontino, como Thiago Minhoca, que grava com a gente no podcast 45 Minutos, detalhou. Não foi uma grande atuação. Não foi uma grande atuação, mas tem capacidade de criação que o Avaí não tem. Não, né? mas, por exemplo, o jogo do Goiás talvez tenha sido melhor. Exato. O resultado não, mas a performance sim. E aí, Celso, veio o desempenho de 13 pontos conquistados em 15. Ele tinha uma missão de 2 jogos em casa. Ele tinha essa missão de 2 jogos em casa. Contra o Curitiba e contra a Chape. E venceu os 2 jogos. Então, essa missão trouxe o Ceará ao G4, que agora ele vai para 2 jogos fora, que é a equalização desse belo recorte dele. Esse recorte dele é construído
com as vitórias em casa. A tabela do Ceará é espelhada com a do Sport. Né? Exatamente. O Sport e o Ceará tem... Toda vez que um joga em casa, significa que o outro está a necessariamente... tabela da Série B é montada dessa forma. São sempre dois pares. Desculpa. Os times estão sempre em pares. E geralmente são rivais locais, mas quando não é Isso. possível, você bota regionais, e quando não é possível, aí mesmo, qualquer coisa. Então o Sport ele é o par do Ceará. Então sempre que o Ceará joga em Fortaleza, o Sport joga fora do Recife. Agora o Ceará vai para essa equalização, tá? E a gente vai entender melhor a campanha. Nesse momento, o Ceará tem 15 pontos. Isso é um padrão, isso acontece na primeira divisão. Isso, é um padrão de tabela. O Ceará tem 15 pontos, é o quarto colocado, tá? E é o melhor início dele em 10 anos, tá? Sim. Em 10 anos ele jogou 6 edições da Série B, essa é a sexta. E só em 2014 ele teve uma largada melhor, que ele tinha 17 pontos nesse momento. E das 5 anteriores, um acesso, tá? Então, Isso. Então, assim, Que não foi na melhor largada, né? A melhor largada ele termina em O oitavo. acesso foi em 2017, então assim, tem os outros acessos do Ceará foram anteriores, 1992 e 2009. Isso. Então, nesse recorte que o Fred está trazendo, assim, tem uma dificuldade ali para, tipo, é um candidato economicamente forte, mas não é, todo ano está ali no G4. Não é. Então, é chegar nessa posição e realmente batalhar. A gente tem na tela aí, né? O Ceará em 2014 terminou em oitavo, em 2015 15º, 2016 décimo, 2017 é o ano que ele sobe terceiro e 2023 13º. Eu tinha falado 11º, foi até pior então do que eu imaginei. Lembre o que eu falei logo no início do programa. Lembre que quando eu vou citando o G6, eu falo Sport, Goiás, Santos no bloco, Sport, Goiás, América, que estão sempre subindo. E o Ceará a gente incorpora pelo recorte atual, mas não é um time com um histórico de sempre subir. Mas o que aconteceu do Ceará, do último acesso dele para o rebaixamento, coloca ele junto desse faz com que ele integre esse G6. Tá? Mas o histórico de Série B, de Goiás, de América Mineiro, de Sport e Curitiba é melhor do que o do Ceará. Então, o Ceará sempre foi um time estável na Série B. Tá? A saída dele é que transforma ele num clube com até um verniz de Série A, que o Ceará teve nesse recorte aí, que vai de 2018 a 2022.